Antes de descobrir a bicicleta, eu era apaixonado por futebol. Futebol era uma paixão que eu tinha que não tem comparação não. De domingo, quando eu batia bola, era mesmo que não existia domingo. O que aconteceu? Eu deixar o futebol. Você sair com uma turma de amigos para bater um racha, e quando chegar lá, por causa de uma entrada de bola pesada, ter um inimigo. Porque você entrava forte demais e o cara me deu uma pancada muito forte, eu dei outra nele, a gente discutiu e desde esse dia que eu disse eu não jogo mais bola, foi quando eu fui convidado para andar de bicicleta. Eu digo, será que eu vou me acostumar? E parece que Deus escreve, não, Deus faz a coisa correta. Me tirou do futebol e botou no ciclismo. E o ciclismo hoje para mim é tudo. Tem vários amigos. Quando eu iniciei o pedal com o Almir da padaria, ele me incentivou a pedalar. Eu fiz o primeiro pedal com ele lá para a Antena. Quando eu cheguei lá, eu pensei em desistir de pedalar. Eu nunca vi tanta da subida na minha vida. E desde esse dia eu comecei a gostar do ciclismo. Então, daí, desse dia em diante, eu comecei a fazer pedais. Inclusive, eu tenho 3 pedal que é guardado na minha memória. Um se chama Juazeiro do Ceará, Pato Cício. O outro é Petrolina. E teve um que é mais perto, mas ficou na história. Foi um pedal que eu fiz para Petrolândia. Esse daí ficou na história porque foi um pedal que eu fiz e não faria de novo, porque foi um pedal muito difícil para mim. Eu comecei a pedalar, eu tinha 48 anos. 48 anos eu comecei a pedalar e hoje estou com 61, entrando para 62 anos, graças a Deus, em plena forma no ciclismo. Quando eu comecei a pedalar, que eu dizia, eu fui para Pitbull, eu fiz Maceió, Campina Grande, Natal, aí o pessoal dizia, isso aí é negócio tá doido. Mas não, é quando você começa a pedalar, quando você está no ciclismo, você começa a pedalar, você pedala 10, 20, aí vai evoluindo. E cada vez mais que você faz um pedal de 50, você quer fazer um de 60, um de 70. Agora dizer que quando a pessoa começa a pedalar, não dói, dói tudo, dói até a bola do olho. O ciclista que disser que não dói é mentiroso. No início eu comecei a pedalar com o pedal livre. A gente fazia pedal ali para Zé da Burra, Bar do Trator. Aí eu comecei a fazer pedais só, que eu não tinha condição de acompanhar o pessoal. Eu fui saindo de grupos e sou um ciclista solitário. Meu primeiro longão foi para Pitbull. Inclusive, quando eu fiz esse pedal, eu estava com zika e eu não sabia. Estava todo avermelhado e ele sabia, e se ele me dissesse, eu não tinha feito o pedal. Ele ficou calado e eu fiz o pedal. E nas graças de Deus, sempre com Deus no coração, que você consegue fazer grandes pedais e treino. Se não tiver uma sequência de treino, você não consegue fazer esses pedais, não. Ave Maria, o primeiro pedal para Juazeiro parecia que nunca ia chegar. Eu nunca vi um lugar tão longe na minha vida. Eu tenho 11 viagens no Juazeiro, do Ceará, e cada pedal é uma história, é uma dificuldade. Mesmo quando eu tinha 49 anos, e agora com 61 indo para 62, a dificuldade é a mesma, não tem diferença. No início, quando a gente ia para o Juazeiro, a gente ia sem carro de apoio, com um bagageiro, colocando ali, pedal com muita dificuldade. Depois de 5 anos, foi que a gente pensou em colocar um carro de apoio. Depois do carro de apoio, o pedal para Juazeiro ficou, como que se diz, uma mãe em relação aos anteriores que a gente fez. Mas não deixa de ser um pedal muito difícil. O pedal, quando a gente vai para o Juazeiro,
É quando você consegue subir a ladeira do Horto. Todos os pedais que eu fiz, eu zerei a ladeira até a estátua do Padre Cícero. É uma emoção muito grande. A lágrima vem no canto do olho. Bom dia, 10 horas da manhã da sexta-feira, subi no Horto. Muita gratidão a Deus por tudo. Sempre Ele no comando de tudo. Primeiramente Deus e muita gratidão. Quando a gente ia para Juazeiro do Norte, nas antigas, por Barbalha, ele dava um percurso de onde você sai de Caruaru de 520 quilômetros. Mas agora, como foi feita a duplicação da BR, que a gente vai para o aeroporto, ele dá uma quilometragem de 501 quilômetros. 20 quilômetros a menos. O pedal mais longe que eu fiz foi para Petrolina. Pedal de muita dificuldade. É um pedal que tem muita reta. E quando tem muita reta, você sofre. Vixe Maria. A gente, quando fez o pedal para Petrolina, que a gente chegou em Salgueiro, era umas 11 horas da manhã. A gente teve que parar. Paremos numa pousada para descansar, para deixar o sol baixar, que ninguém aguentava pedalar. Aí, qual é a sequência de um pedal desse? Você pedalar até 11 horas da manhã e descansar até 3 da tarde e pedalar a noite toda, até 10 horas da manhã do outro dia, para poder concluir um certo pedal desse. Um dos pedais que eu não esqueço ele foi o pedal de Petrolândia. Eu nunca vi tanta dificuldade. Quando a gente chegou em Bimiri, a gente tinha 3 rotas. Tinha uma para ir para a floresta, Inajá ou a reta do Miri. Aí a gente optou ir pela reta do Miri porque era mais perto. Se tornou o pedal mais longo da minha vida. Um pedal de muita costela de vaca que a gente botou lá nas graças de Deus. A maior dificuldade que você encontra quando você está pedalando se chama o sol e o vento. Eu não sei qual dos dois é pior. Mas eu acredito, o vento você não consegue pedalar. Você não consegue nem sair de 10 km. E o sol, ele treme na estrada. Você olha para ele, ele fica aquele tremendo, mas é que eu disse anteriormente, você tem que saber dosar o pedal longo. Tem que rodar mais à noite e durante o dia dar o descanso e começar a pedalar de 3 horas da tarde em diante. A gente está programando um pedal para a gente ir para Salvador, na Bahia. É um pedal que vai dar na faixa de uns 800 km. E a gente está programado aí para ver se, para concluir esse pedal, se Deus quiser, nas graças de Deus. No início, quando eu comecei a pedalar, eu fiz um pedal para Fazenda Nova. Inclusive, eu levei um baque lá na garganta. Desci da bike, comecei a empurrar, ver um ciclista de lá, deu uma cipuada, que eu fui parar do outro lado. O ciclismo é o seguinte, você leva um baque hoje e nunca mais eu vou pedalar. Quando é no outro dia, já está consertando a bike, ajeitando para sair para fazer um pedalzinho. Inclusive, eu tive um acidente numa piscina, passei 9 meses parado, afastado do ciclismo. Era uma tortura, porque quando eu fiz a cirurgia, graças a Deus, o médico me cirurgiou disse, você vai voltar a pedalar. E eu passei 9 meses afastado. Quando eu voltei, parecia um iniciante para voltar ao ciclismo, porque não é mole não, é dificultoso. Quando eu fui fazer a cirurgia, eu perguntei ao médico uma coisa. Doutor, eu corro risco de ficar aleijado? Ele disse não. Aí então, porque se tivesse corrido o risco de ficar aleijado, eu não teria feito a cirurgia não. Eu preferia ficar com dor do que ter feito a cirurgia. Olha, eu tenho um carro, tenho uma moto. Dificilmente eu pego nessas coisas. Meu transporte é uma bike. Se eu vou para a rua, eu monto numa bike.
Até a mulher diz, Ave Maria, não sei como é que tu consegue andar nisso. Olha, quando eu iniciei com uma Aro 26. Inclusive, quem me deu uma dica para me comprar um Aro 29 foi Diego. Disse, compra um Elite 20, que você vai comprar uma bicicleta de qualidade. Eu comprei um Elite 20, que na época era uma bicicleta, quando eu fui comprar ela, eu olhava para o dinheiro e olhava para a bicicleta, eu tinha coragem de comprar não. E comprei, inclusive eu tenho ela até hoje. Eu não sabia de nada. E andava, não levava cama de ar, não levava bomba, pneu furava, eu começava a empurrar, o pessoal passava, consertava o pneu, e assim foi. Aí você vai pegando aquela experiência do que é uma bicicleta. Aí começa comprando uns equipamentos, uma bomba, uma cama de ar, um remédio, para não ficar no prédio. Ensinou muita coisa. Você adquire muita amizade na estrada. O ciclista ele é bem visto aonde você passa. Se você tiver com o pneu furado, passa um ciclista, ele para perguntar se você precisa de ajuda. E assim é a estrada. Quando eu vim começar a marcar meus pedais no Strava, eu já tinha feito longões que eu nem pensava em fazer. E hoje eu estou beirando a casa dos 90 mil quilômetros rodados com ela. Esse ano já rodei 9 mil quilômetros. Quando eu me olho hoje, quando eu saio para pedalar, quando eu não saio para pedalar, eu me sinto faltando uma coisa em mim. Eu gosto de fazer muita caminhada, eu faço caminhada todos os dias. Eu caminho um dia, pedalo outro, faço funcional, mas o ciclismo não tem comparação não. É totalmente diferente. Você quando sai, você abre a alma. Não se compara a pessoa quando tem 49 anos para 61 anos, não. As dificuldades são grandes. Vai porque tem uma sequência de treino e com muita fé. Senão não consegue não. É um pedal muito difícil. Ah, se não fosse meus pedais, eu não seria que seria de mim, porque eu me sinto, eu tenho 61 anos, mas me sinto uma pessoa jovem. O pedal traz você adquire uma musculatura muito boa, uma resistência. É gratificante demais. Quando eu faço um pedalzinho de 30 quilômetros, eu fico no meu Strava, a mulher diz, isso é o Deus dele. Fico e gosto de curtir todos os pedais de todos os ciclistas, porque cada pedal é uma dificuldade. Ele pode ser de 10 km, de 20, de 30, mas não deixa de ser um pedal. Às vezes você chega, uma vez eu fui fazer um pedal para Tamandaré, eu tinha na faixa de 58 anos. E eu cheguei lá e um garoto lá, tinha uns 20 a 26 anos, disse, como é que o cara vai tirar um velho desse para fazer um pedal desse? Aí eu pensei comigo, deve pedalar muito. Fomos fazer o pedal. Quando a gente chegou de Palmares para dentro, eu vi ele meio cansado. E eu estava iniciando o meu pedal. Aí eu cheguei perto dele e disse, me acompanhe, garoto. Me acompanhe para me fazer vergonha. Eu me senti o máximo. A gente quando está pedalando, a gente não se acha que é velho, se acha que é um garoto. E passa aquele ciclista que dá aquele vapor e você acompanha ele. Eu oro muito, peço a Deus por estar ali. Muita gratidão. Não tem comparação não. Você esquece de tudo. Eu tenho que dizer que não desista, porque todo pedal, não importa a distância dele. O que importa é que você saiu para se exercitar, é o importante para tudo. E pedal é saúde mesmo. Dói, dói. Mas quando você chega, você fica gratificante. Não desista. Cada pedalada é um recomeço. Não importa a idade e não importa o tempo. Cada um dentro do seu limite.